Na última reportagem da série sobre o Setembro Amarelo, vamos conhecer um projeto de uma escola de Guaíba que trabalha a prevenção do suicídio. Porque a escola tem que ser um espaço de acolhimento, tem que ser. Ela tem que ser um espaço para ouvir esse aluno, tem que ter uma escutativa, tem que ouvir. E tem que ouvir sem criticar. Olha só, um centro de educação ambiental bem na periferia. Vamos conhecer um projeto social que tem mudado a realidade do bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. O Centro de Educação Ambiental estar dentro aqui do bairro Bom Jesus nos potencializa muito mais como cidadãos, preparados para enfrentar esse mundo que a gente está encontrando hoje. Notícia boa! A tradicional linha Turismo volta a operar em Porto Alegre após a enchente de maio. E a gente recebe muito pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Brasil inteiro, né? Nossos vizinhos, hermanos aqui, claro, e muito gaúcho do interior do estado. Tudo isso, é claro, acontece aqui em Porto Alegre, então fique com a gente. Olá, tá no ar mais uma edição do nosso Acontece em Porto Alegre. Estamos chegando no fim de setembro, um mês que evidenciou a importância de a gente trabalhar em conjunto para a prevenção do suicídio. Na quarta e última reportagem da série sobre o Setembro Amarelo, vamos conhecer algumas iniciativas que podem nos ajudar a falar sobre o que a gente está sentindo. E lembrando, você aí, não tá sozinho. E aí, meu velho, tudo certo? Cara, tá tudo bem aqui. Eu vou parar um pouco com a terapia por umas questões pessoais, assim. Eu não tô bem. Está Tudo Bem conta a história de Jorge, um homem que trava uma luta com o próprio inconsciente. O personagem tenta se convencer de que está tudo bem, mas a sua condição psicológica se mostra cada vez mais forte. É uma batalha solitária de quem convive com a depressão. Eu não tô bem. O curta-metragem ganhou o Prêmio Assembleia Legislativa na categoria de Melhor Direção, na edição deste ano do Festival de Cinema de Gramado. Eu escrevi esse personagem baseado em mim mesmo, na minha experiência com a depressão, com pensamentos obsessivos, com a minha negação, com a minha procura por coisas que aliviavam de alguma maneira a dor, que no caso foi o uso de substância, abuso de substância durante muitos anos. Rodrigo considera que existe uma grande dificuldade das pessoas em ouvir os problemas de alguém. Geralmente a sociedade apresenta soluções fáceis para situações muito complexas. Por exemplo, você chega e fala com alguém que não tem uma preocupação mais profunda com você e, cara, eu tô sofrendo, eu tô chorando há 3 dias e eu não sei o que tá acontecendo. Ah, vai pegar um sol, cara. Ah, porra, vamos pra festa, pô, vamos beber. Os especialistas são categóricos. Se guardarmos a dor para nós mesmos, em algum momento, esse sentimento vai extravasar. Em analogia, é como se fôssemos enchendo um copo com água, até transbordar. Mas Rodrigo conseguiu virar a chave, fazer diferente. E vem daí a principal mensagem do filme: a vida é o bem maior. Lição que ele aprendeu graças à compreensão e o amor da esposa. 7 anos atrás, 10 anos atrás, eu tentei isso. Imagina se eu tivesse conseguido. Olha a coisa maravilhosa que eu teria perdido na minha vida. O amor da minha esposa, fazer filme, me mudar para os Estados Unidos, mudar minha vida por completo e agora vir para o Brasil e pela primeira vez em Gramado e ganhar um prêmio desse. A gente acaba, a depressão tira essa perspectiva de um futuro melhor e a gente acaba achando que vai ser um ciclo a vida inteira com aquilo, mas não, é só uma fase e essa fase vai passar. Outro exemplo de que o afeto, a escuta e o respeito transformam muitas vidas vem da cidade de Guaíba. Em 2018, em uma aula de português da Escola Estadual Rui Coelho Gonçalves, a professora Carmen pediu que os estudantes do ensino médio elaborassem cartas para os pais.
No entanto, o que era apenas uma atividade de escrita virou um desabafo. E eu achei assim que eu não deveria só corrigir a parte gramatical e colocar numa gaveta. Eu achei que eu deveria conversar com eles, abrir espaço na minha aula de língua portuguesa, que a carga horária é grande, a gente tem bastante períodos semanais com eles, para que eles pudessem falar sobre, sem se identificar. E falando dos seus problemas, eles começaram a perceber de que eles não eram sozinhos nos seus problemas. A aula da vida deu tão certo que as atividades cresceram. Os alunos participaram de rodas de conversa, escreveram frases motivacionais na escola e ainda ajudaram outros colegas com sintomas de depressão. A professora chamou uma psicóloga para dialogar com os jovens. Hoje, tudo isso é trabalhado na disciplina de projeto de vida e atende os 296 estudantes da instituição. A escola tem que ser um espaço de acolhimento, tem que ser. Ela tem que ser um espaço para ouvir esse aluno, tem que ter uma escutativa, tem que ouvir. E tem que ouvir sem criticar. Dê espaço de abertura. A escola não é só conteúdo e ela não é só parede. A escola ela tem que ter empatia. Ela tem que ter o afeto. Afeto que muitas vezes falta para aqueles que ficam. Com o intuito de acolher familiares e amigos, em 2022 surge a Abraces, a Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. A iniciativa partiu da Terezinha. Em 2017, ela perdeu a filha caçula. A gente se ajuda, né, Felipe? A gente vai se acolhendo. Um acolhendo o outro, porque nós entendemos a dor do outro, né? É claro que o profissional ele nos ajuda muito, mas um enlutado, quando ele encontra com outro enlutado e ele percebe que o que ele está falando o outro está compreendendo, né? Alivia, sabe? É uma assim, poxa, eu não estou sozinho, né? Eu não preciso passar por isso sozinho. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando, porque tem algumas coisas que se a gente fala fora, fala com outras pessoas que não passaram, elas acham que a gente está enlouquecendo. A maioria das atividades acontecem online e reúnem sobreviventes de todo o Brasil. Em rodas de conversa, grupos de apoio e palestras, a Abraces também orienta e conscientiza. E como a gente não tem resposta, as pessoas vêm com perguntas que a gente também não sabe responder. E isso incomoda, né? A gente sabe que a maioria das pessoas fazem essas perguntas na intenção de ajudar, de também tentar entender o que aconteceu, mas muitas vezes pode prejudicar mais, né? Então, assim, existe um preconceito, né? Que tipos de perguntas, assim, geralmente? Ah, você não viu? Você não percebeu que, né, estava acontecendo? Você não viu os sinais? Não tem jeito certo, jeito errado de se enlutar. Às vezes a gente parte daquela perspectiva de se não tá chorando, a pessoa tá negando que aquela perda aconteceu. Não, cada um experimenta de uma forma, cada um tem uma relação diferente com aquela pessoa que faleceu e cada um tem uma forma de processar aquilo. Então é importante que a gente seja muito compreensivo com aquela pessoa. A gente ouve muito isso, mas fazia terapia, mas como é que tu não viu? Mas, sabe? Então são pequenos, sutis comentários, sutis falas, enfim, às vezes até sutis, bem aquela coisa do senso comum mesmo, sabe? Que vão destruindo alguém que está passando por alguma coisa dessa forma, né? Então, quando a gente fala em psicoeducação, na verdade, é a gente poder olhar para essas coisas, entender que educar a população em psicologia, em psiquismo, em questão de saúde mental, para que a gente tire o preconceito, os estigmas, essas dificuldades que nos atravessam, estão aí, né, enraizadas na sociedade. Que isso é coisa de maluco, que isso é coisa de não sei o quê, e na verdade não é, né? Terapia é coisa para maluco, porque remédio, não sei o quê, a gente tem muito preconceito ainda com os remédios. Pois é esse preconceito que a gente buscou ao longo dessas semanas tentar fazer com que você que está nos acompanhando
possa não ter mais. Lembre-se, se você precisar conversar, ligue gratuitamente para o telefone de apoio emocional do CVV. O telefone é o 188, está aí na tela. CVV 188, o telefone funciona 24 horas por dia. Para conhecer e acessar o trabalho da Abraces, é só entrar no site abraces.org.br, também está aí na tela. Lembrando também que se você quiser assistir as reportagens completas da série do Setembro Amarelo, é só você poder acessar o YouTube da TV Câmara de Porto Alegre. Você sabia que em Porto Alegre acontecem 2 infartos por dia? Eu não sabia disso, gente. Mas pois é, essa estatística nada animadora nos mostra que precisamos, mais do que nunca, estar alerta para a saúde do nosso coração. Aproveitando que a gente também está chegando no final de setembro, que é o mês da saúde cardiovascular, a repórter Vanessa Schmidt e o JJ foram até a sede do SAMU, aqui na capital, para saber como é que a gente pode agir quando uma pessoa sofre um infarto. Oi, Vanessa, na tela agora, ao vivo para a gente aqui não acontece, já está aí agachada, porque vai ter agora uma demonstração de como a gente pode ajudar uma pessoa caso ela tenha infarto. Conta pra gente, Vanessa. Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde também para quem está acompanhando a TV Câmara ao vivo agora. Eu estou aqui na sala de treinamentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Porto Alegre, e estou com o coordenador geral aqui de Porto Alegre, Fabiano Baruenuevo, que vai falar para a gente a importância, porque, Felipe, embora a gente esteja acabando o mês de setembro, essa é uma pauta, a saúde cardiovascular é uma pauta que deve ser levada para o ano inteiro. Então, eu vou perguntar para o Fabiano aqui qual que é a importância, né, Fabiano, de a gente prestar atenção na saúde do coração, porque a gente já conversava aqui sobre os dados de Porto Alegre, que são dados bem complicados, embora pareça pouco, dois infartos por dia, 2 paradas cardiorrespiratórias, é muito ainda, né, Fabiano? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar um pouco para a comunidade sobre parada cardíaca. Porto Alegre atende em torno de 500 paradas cardíacas, 450, 500 paradas cardíacas por ano, que vai dar ali 2, 3 paradas cardíacas por dia, que é bastante, né? É um número que impressiona, partindo do pressuposto que a parada cardíaca no atendimento do paciente no ambiente pré-hospitalar, ele tem um baixo sucesso de recuperação, diferente do intra-hospitalar. Mesmo assim, Porto Alegre tem números melhores do que a média geral encontrada em Brasil ou até próprio nos Estados Unidos. Hoje, em Porto Alegre, 25% das nossas paradas cardíacas a gente consegue reverter, que é um número muito bom. Geralmente ficava em torno de 12%, 13%, e a gente conseguiu elevar para 25%. Então, é importante a gente trazer isso para a comunidade, como fazer o primeiro atendimento, né, ou como lidar com um paciente, uma vítima, que cai na nossa frente em parada cardíaca. Então, quais são os sinais, assim, Fabiano, que a gente pode observar numa pessoa que está tendo uma parada cardíaca? Qual que é o primeiro sinal que a gente viu ali, alguém caiu na nossa frente, qual que é a primeira coisa a se fazer? Quando a gente identifica uma pessoa que perdeu a consciência, a gente sempre parte do pressuposto que ela teve uma parada cardíaca. Então, só aí tu já começa a ganhar tempo. Então, uma pessoa inconsciente que a gente encontrou ou desmaiou na nossa frente, a gente tem que chamar ela, ver se ela responde. Se ela não responder, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir ajuda. Então, ligar 192. Pede para alguém, ou se está sozinho, pega o telefone, liga 192 para conversar com o nosso médico regulador. Então, o paciente inconsciente que não responde a um chamado vigoroso, e depois a gente vai demonstrar, liga 192 para seguir as orientações do nosso médico regulador. E o Fabiano me comentava aqui que, inclusive, esse contato com o médico regulador, ele deve ser um contato mais específico. Não adianta falar só que a pessoa caiu na sua frente. Tem que tentar passar mais recomendações, né, Fabiano? Apesar da situação ser bastante estressante para a população que não é da área, muitas vezes, e isso acaba deixando a pessoa nervosa, é importante, quando a gente liga 192, manter a calma. Tentar manter a calma o máximo possível. Vai falar com o telefonista, o TARM, né? Esse vai pedir alguns dados, telefone, endereço, algumas informações para identificar que é realmente um chamado SAMU, e ele vai passar para o médico regulador. E esse médico tem uma série de protocolos a perguntar, porque ele tem que definir se vai ambulância, qual tipo de ambulância, se vai ambulância básica, se vai ambulância avançada, que é a nossa UTI, com médico, enfermeiro. Então, para isso, ele precisa perguntar algumas coisas. E
quanto mais objetivo o solicitante for ao médico, mais rápida vai ser essa ligação e menos tempo a gente vai perder. Então o médico vai perguntar, ele está desacordado? Estimula ele, chama ele. Vai lá, chama forte, dá um beliscão, não muito forte, mas belisca, vê se ele abre os olhos. Aí tu vai lá, chama ele, próximo passo, ele respira, não está respirando. Né? Se a pessoa é da área da saúde, o médico vai perguntar para verificar pulso. Se não é da área da saúde, a gente nem pergunta se tem pulso. Se não está respirando, a princípio é uma parada cardíaca. E aí o médico vai orientar as manobras. Caso a pessoa não saiba, ele vai orientar como proceder com as manobras até a chegada do SAMU. Importante é que a gente ouça o médico regulador, responda o que ele está perguntando, porque às vezes a gente fica nervoso, e não, mas manda logo a ambulância, manda logo a ambulância. O médico pode mandar o recurso errado. E mandar recurso errado é pior para o paciente. Então, às vezes, tu perde 30 segundos a mais, tu perde 30 segundos na ligação, mas tu ganha um monte para a vida desse paciente mandando um recurso adequado. Fabiano, e o senhor que é médico sabe bem a importância que tem a questão de ser um atendimento imediato, né? Por isso que cada vez mais a população deve prestar atenção. Então é importante que todos acompanhem. Inclusive o pessoal da TV acompanha bastante agora o que o Fabiano vai nos ensinar, porque é importante que todos saibam, porque um minuto faz muita diferença, né, Fabiano? A cada 1 minuto que a gente não faz a compressão cardíaca no paciente, a massagem cardíaca, que o pessoal chama, o paciente perde 10% de chance de sobreviver, a cada 1 minuto. Por mais rápido que o SAMU seja, hoje a gente leva em torno de 12 minutos para chegar no local, que é rápido, né? Pensando que tu vai montar uma UTI em 12 minutos dentro da sala do seu familiar, na rua, seja lá onde for. 12 minutos, se eu não fizer nada, eu estou quase que terminando com todas as chances do paciente de sobreviver. Então, sim, a população tem um papel importante na parada cardíaca, no engasgo, que são as situações que, se o solicitante, o familiar, não fizer nada, tu está tirando a chance daquele paciente sobreviver a esse evento cardíaco. Então, nos mostra, Fabiano, o que a gente faz? Tá bem, então a vítima ela está desacordada, ela caiu ao solo, nós vamos chamar ela vigorosamente. Fulano, se for necessário, dá um beliscão no braço para ver se a pessoa abre o olho. Né? Nenhuma pessoa que está tendo uma parada cardíaca vai abrir o olho. Né? O próximo passo é chamar ajuda. Né? Vou pegar o celular, 192, SAMU, ou peço para alguém, chama o SAMU lá para nós. E aí, enquanto eles fazem a ligação, a gente vai ver se esse paciente está respirando. Como é que eu vejo? Eu posso me aproximar aqui da boca do paciente, ver se eu sinto alguma ventilação, abrir a roupa do paciente e olhar, ver se tem algum tipo de ventilação. Se esse paciente não ventila, a princípio a gente está diante de uma parada cardíaca. Se eu fizer compressão cardíaca e esse paciente não teve uma parada cardíaca ou eu não consegui identificar adequadamente, eu não vou estar fazendo um mal para esse paciente. Ele não vai morrer por causa da massagem cardíaca. Ao contrário, sim. Se eu não fizer nada, porque eu errei ali, eu fiquei na dúvida e optei por não fazer nada e ele realmente estava numa parada cardíaca, a cada 1 minuto a gente tira 10% desse paciente. Então, chamei, não está respirando, eu vou fazer a compressão cardíaca. Faz um X no meio do peito do paciente, né? Mais ou menos na linha mamilar e no meio do peito. Eu vou colocar as 2 mãos, uma em cima da outra, nessa posição aqui. Importante que o nosso cotovelo esteja alinhado, não dobrado, mas esteja reto, e o nosso ombro esteja bem alinhado com o meio do paciente. É a melhor forma para a gente não ter muito desgaste físico. Afinal de contas, nós vamos ter que ficar aqui 10, 15 minutos fazendo essa compressão até a chegada do SAMU. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Então a posição ela é fundamental. Entrelaça os dedos e aí a gente começa a fazer a compressão cardíaca. Esse movimento ele faz com que o coração comprima e jogue sangue para a cabeça e para o coração. Então a gente vai manter o cérebro vivo e o coração vivo, que são os 2 principais órgãos que a gente tem que manter até a chegada do SAMU, onde vão colocar o desfibrilador, onde vão entubar o paciente, vão fazer medicação no paciente, vai ser aplicado o choque se necessário. E aí nós vamos manter essa compressão. Se eu estiver sozinho até a chegada do SAMU, ou até eu aguentar, né? E se eu tiver com outra pessoa, eu posso marcar 2 minutos, paro e a outra pessoa assume. Se o paciente começar a se movimentar, né, erguer braços, querer se levantar, é sinal que o paciente voltou.
Aí tu pode parar a compressão. Tô te ouvindo, Felipe. Quer fazer alguma pergunta para o Fabiano, aproveitar esse momento? Sim, assim, olha, eu achei fundamental a gente ter demonstrado isso para a gente poder acompanhar ao vivo agora. Super importante, dicas super valiosas, a gente até se alongou aí, mas aqui precisou se alongar justamente para mostrar em detalhes o que a gente pode fazer. Para encerrar, Vanessa, só nos orienta, essa manobra, ela pode ser feita em qualquer idade. Perfeito. Essa manobra, Fabiano, que tu fizeste pra gente agora, ela é recomendada para adultos? Para cada tipo de paciente é diferente, né? Assim, adultos, adolescentes, né? E aí, claro, quando for bebê, aí a gente vai fazer aquela manobra. Ou com 2 dedos apenas, obviamente. Se eu largar o meu peso, um bebê vai lesionar. Aí eu posso fazer a compressão com apenas 2 dedos dos bebês. E claro, um adulto maior, vamos fazer a compressão, tu pode largar quase todo o teu peso. Um adolescente, se ele for um pouco menor, tu pode fazer só com uma mão para reduzir a intenção. O que tu tem que reduzir ali? Em torno de 3 a 5 centímetros. 5 centímetros de profundidade. E a frequência, 100 batimentos por minuto. Então vai dar o quê? Mais ou menos isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a frequência que eu tenho que manter. Até a chegada do SAMU. O importante é que tu mantenha essas compressões até a chegada do SAMU. Isso que realmente vai fazer. Hoje a gente teve uma parada cardíaca lá próximo do IAPI, teve uma equipe local lá da unidade de saúde que atendeu o paciente na chuva, inclusive, né? Foram lá, fizeram as compressões adequadamente, na chegada da equipe estavam fazendo a compressão e o paciente saiu da parada cardíaca. Então, faz a diferença as compressões até a chegada do SAMU. E é bem assim, né, Felipe? Joelho no chão, porque esses anjos, eles salvam vidas, né? Eles são capazes de salvar inúmeras vidas, por isso que a população tem que se atentar a isso. Então, Fabiano, eu quero só que tu reforce os contatos do SAMU e deixe seu recado para quem está assistindo a gente na TV Câmara. Então, o SAMU hoje, ele atende a população, é um projeto federal, então tu vai ligar 192 de qualquer lugar. O SAMU Porto Alegre, que é o nosso, atende somente a cidade de Porto Alegre. Então, 192 cai direto aqui na nossa regulação. Conversa com o telefonista, responde as informações, isso vale para qualquer tipo de chamado, vai passar para um médico regulador e ele vai te orientar o melhor a fazer, né? Se é levar o paciente direto para o hospital, se é esperar a ambulância, se vai mandar uma ambulância básica, se vai mandar uma avançada, se vai mandar o corpo de bombeiros, apoio. Então, aí o médico regulador tem total condição de tomar essa decisão. E a melhor coisa é manter a calma e responder o que o médico regulador está pedindo. É a melhor forma da gente minimizar o tempo e acelerar a chegada da ambulância. Fabiano, obrigada por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. É importante a gente trazer esse tipo de informação para a comunidade, porque nós temos nosso trabalho, mas a gente precisa do apoio da comunidade no início do atendimento e para solicitar esse atendimento. Assim a gente consegue salvar mais gente. Tá certo. Obrigada, Felipe. Então, esse foi o coordenador-geral do SAMU Porto Alegre, Fabiano Barrionuevo. Então, fica essa dica, né? Tomara que a gente não precise, mas se precisar, com certeza é muito bom saber salvar uma vida, né, Felipe? Volto para o estúdio com você. Valeu, Vanessa. Obrigado, Fabiano, também por essas dicas super importantes. Está ali na camiseta dele, SAMU, ó, 192. Ligue para o telefone de emergência do SAMU, que é o serviço de emergência aqui, 192. Ações fundamentais de primeiros socorros, claro, até a chegada da ambulância. Olha só, quero lembrar também a vocês que estão nos acompanhando que a gente tem uma equipe aqui responsável, a Mariana Gindri, e o nosso JJ também, responsáveis por conhecer projetos sociais aqui na capital gaúcha. Lembrar porque é um time aí que sempre, toda semana, descobre ações pela cidade. Dessa vez a gente foi lá para Bonja, a Bom Jesus, na zona leste aqui da capital, para conhecer dessa vez um projeto social que trabalha a educação ambiental e também o empreendedorismo desde cedo. Crianças, jovens e adultos mergulham aí nessa história. Contato agora com a repórter Mariana Gindri.
Oi, Felipe, é isso mesmo. Estamos aqui no Centro de Educação Ambiental Bom Jesus, esse espaço de desenvolvimento socioambiental aqui da comunidade, que presta diversas atividades, né? Oferece diversas atividades para os moradores aqui da região e que eles possam, os jovens, né, as crianças, se desenvolver, aprendendo bastante com, enfim, esse leque grande de atividades que a gente vai falar agora, então, para nos explicar certinho, né, exatamente o que se faz aqui dentro, como é que funcionam essas atividades gratuitas que são oferecidas para a comunidade. Está o representante aqui do CA, que é o Henrique Medeiros. Eu já vou falar com ele. Então, primeira pergunta, primeiramente, boa tarde, e também pedir para ti já explicar para a gente de onde que surgiu essa iniciativa e qual é o principal papel dela aqui dentro da comunidade da Bom Jesus. Tudo bem, Mari? Tudo bem a todos os telespectadores? Explicar o C é sempre um processo bem difícil até para nós, né? Porque se trata de um projeto, né? Um complexo de desenvolvimento socioambiental que trabalha desde a infância, né? Desde quando a gente vai conhecer lá a Escola de Educação Infantil Vovó Belinha, nossa creche comunitária, ao Centro Cultural Marli Medeiros, que é onde a gente está hoje, que atende crianças de 6 a 18 anos, ao núcleo da reciclagem, né? Nossa área ambiental. Então, falar sobre o CEA é falar sobre o desenvolvimento social e ambiental como um todo. Agora, a diferença, né, e o que nos torna, eu acredito que mais capazes de fazer o que a gente faz e que literalmente impacta positivamente a nossa cidade, é a gente estar dentro de uma comunidade de periferia, né? O Centro de Educação Ambiental, estar dentro aqui do bairro Bom Jesus, nos potencializa muito mais como cidadãos, né, preparados para enfrentar esse mundo que a gente está encontrando hoje. Então, o CEA há 27 anos, através de lideranças comunitárias, como a Marli Medeiros, que é a nossa fundadora, vem desenvolvendo projetos que alcançam, enxergam as demandas e as necessidades da comunidade e assim desenvolvem projetos aqui dentro para preparar a comunidade para esse futuro, para essa vila do futuro que a gente tanto quer alcançar. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe, então, de quais são essas atividades para o pessoal poder conhecer também, quem ainda não conhece. Tu comentaste agora sobre a Instituição de Educação Infantil Vovó Belinha, que inclusive a gente deu uma passadinha lá, vocês devem estar conferindo já as imagens, e lá é o único berçário aqui da região, que é oferecido também gratuitamente para todas as mães e pais que precisam ter esse lugar para deixar suas crianças pequenininhas ali, para, enfim, trabalhar, fazer suas atividades do dia a dia. Perfeito. A Vovó Belinha é o nosso bebê, literalmente, né, aqui de dentro do projeto. Obviamente, eu sou suspeito de falar de qualquer projeto que a gente tem aqui dentro, mas a vovó hoje atende 120 crianças dentro do nosso território, né? A Vovó Belinha já foi escolhida, eu acredito que 3 vezes, se não me falha a memória, tá? A melhor escola de educação infantil de Porto Alegre. Hoje a gente tem dentro da Escola de Educação Infantil Vovó Belinha uma estufa agroecológica, ou seja, se não me falha a memória, é a única organização social através de uma creche comunitária que tem educação agroecológica dentro da escolinha. Então, nossas crianças de 1 a 6 anos já estão aprendendo a plantar e a colher dentro da escola. Isso é muito importante para esse processo também educacional aqui das crianças de dentro da nossa comunidade. E aqui no CEA se trabalha muito com a educação integral, né? Educação para a cidadania, enfim. Lá na Vovó Belinha as crianças podem ficar no turno integral, enfim, manhã, tarde lá, recebem o lanche, o almoço. E aqui também, então, que é o Centro Cultural, recebe as crianças um pouco mais velhas já. E então é justamente para esse contraturno, né, ser recheado dessas atividades, como o laboratório de informática, tem oficina de desenho, tem sala de cinema, aqui mesmo onde a gente está é o estúdio de TV. Então fala um pouquinho mais pra gente, né, quais são essas iniciativas que todas as crianças e adolescentes podem participar aqui no Centro Cultural. Perfeito. É com muito orgulho também que a gente fala aqui de dentro do Centro Cultural, que, como tu muito bem disse, é o espaço onde a criança e o adolescente se encontram dentro do contraturno escolar, e aqui eles executam, então, atividades como a Biblioteca do Futuro, o Vale do Silício na periferia, os laboratórios de informática, de cinema. A gente tem parcerias com a Prefeitura de Porto Alegre, onde a gente executa o Projovem, o trabalho educativo, o serviço de convivência
também acontece aqui dentro, o SAF, Serviço de Atendimento à Família, e aqui onde a gente está, que é o nosso mais novo projeto, né, que é a rede de comunicação comunitária, que é a nossa TV da Bonja. Então esse projeto também está começando agora, a gente já recebeu vários convidados ilustres de dentro da cidade, do Rio Grande do Sul, e estamos tentando criar essa espécie de talk show, né, dentro da comunidade para receber mais pessoas de fora aqui para dentro e substancialmente a gente começar a tentar quebrar esse estereotipo que a comunidade carrega, né, de ser sempre uma comunidade de violência, né? Toda a comunidade de periferia, tanto no Rio Grande do Sul ou no Brasil, é enxergada através desse estereotipo, né, de ser um lugar vulnerável socialmente, de ser um lugar perigoso, e a gente está tentando mostrar através dessa série de projetos que o CEA e a comunidade do bairro Bom Jesus é uma comunidade super capaz e potente para transformar pessoas. Tu comentaste também do ProJovem, que é um projeto mais ou menos de já estimular o empreendedorismo, assim, né? São microempreendedores já fazendo muitos bolinhos de pote, pastéis, enroladinho para sair para vender para o pessoal e tem um objetivo muito bacana, né, para esse dinheiro que está sendo arrecadado. Perfeito. O ProJovem, que trabalha trimestralmente, né, com uma metodologia em cada trimestre, nesse exato momento está trabalhando com as mini-empresas, as microempresas. Então, os adolescentes eles desenvolvem esse laboratório dentro da cozinha, onde eles saem pela comunidade como um todo para aprender a comercializar, começar a lidar com o cliente, enfim, aprender a lidar com o mercado de trabalho, que todos nós aqui sabemos o quão difícil é. Então, talvez o quanto mais cedo, no ponto certo, a gente ensinar o nosso jovem a lidar com essa realidade social que é o mercado de trabalho, mais preparado ele vai estar para transcender esses muros da comunidade. Então é um espaço muito multifacetado que vem atingindo, beneficiando todas as idades, desde bebezinho até os adultos também, com o centro de reciclagem que é bem aqui do lado. Então as crianças, os adolescentes que estão aqui no Centro Cultural já têm esse contato direto também com a experiência da reciclagem. Aqui dentro do espaço sempre tem as duas lixeiras, né, do lixo seco e orgânico. Então conta um pouquinho pra gente também sobre a reciclagem que acontece aqui do lado. Perfeito. O centro de reciclagem, eu diria que ele é o coração da instituição, né? Onde tudo começou. Foi através do centro de reciclagem que todos esses sonhos que a gente está realizando hoje, de projetos de atendimento à criança e adolescente e uma série de outras inovações que a gente vem trazendo para a comunidade, que nos deu essas possibilidades, né? Transformar aquilo que todo mundo chamava de lixo, né, em resíduo, em recurso, em emprego, em trabalho, tudo isso dentro da nossa comunidade, dentro do nosso projeto, foi o que literalmente nos trouxe combustível, né, para estar dentro desse ramo do terceiro setor há 27 anos. Então, o centro de triagem hoje, que tem como, obviamente, principal objetivo conscientizar ambientalmente a cidade de Porto Alegre e o Brasil, eu ouso dizer que o mundo, porque a Marli Medeiros, a fundadora desse projeto, ela já ganhou prêmios, né, em Genebra, Suíça, Veneza, Itália, Hannover, Alemanha, ganhou a Expo 2000 de melhor projeto socioambiental mundial. A gente pode dizer com todo orgulho que o centro de reciclagem, né, essa porta de entrada que foi para o desenvolvimento social e comunitário da nossa comunidade é o grande eixo de dentro do Centro de Educação Ambiental, a conscientização ambiental. Muito bacana mesmo o projeto, então vou te pedir para a gente já ir encerrando a nossa entrevista e o pessoal pode conferir várias imagens muito legais das atividades que a gente conseguiu pegar acompanhando aqui o espaço hoje, pedir para deixar aí para o pessoal um convite para quem quiser ajudar aqui, quem quiser participar também, como é que eles podem entrar em contato com vocês e dar sua contribuição da melhor forma que puderem. A gente agradece, antes de mais nada, a visita de vocês, é sempre muito bom receber pessoas como vocês de fora que querem conhecer o nosso projeto, compartilhar o nosso projeto. E eu vou deixar o nosso Instagram, que é o @ceabomjesus. É só entrar ali, nos chamar, chama no direct, que a gente troca uma ideia bem legal. E quem quiser conhecer, com certeza um pouquinho mais daqui, a gente vai fazer uma visita, vai tomar um café aqui junto, porque o desenvolvimento social ele não faz parte só da comunidade do bairro Bom Jesus, ele faz parte do nosso Brasilzão como um todo. Então, muito obrigado. A gente que agradece essa participação, né? Foi muito bacana conhecer aqui o espaço e a educação socioambiental, enfim, esse cuidado com o meio ambiente tem que partir de todo mundo, né? Perfeito. Bom, Fê, por enquanto, então, era isso aqui no CEA Bom Jesus, esse centro de educação ambiental localizado aqui no coração da comunidade, né, da Bonja. E muito importante, então, quem quiser participar, quem quiser contribuir de alguma forma, pode entrar em contato. Aí já deve estar aí na tela para vocês também o Instagram que o Henrique deixou. Então tá, volto aí contigo, Fê, no estúdio.
Obrigado, Mari. Quase uma entrevista para o Trajetórias, nosso programa aqui, uma matéria super completa mesmo, uma entrevista aí, detalhando mesmo esse baita projeto que mobiliza a Bonja, que a gente possa ver mais projetos como esses, principalmente com os pequenos aí, né? Nossos pequenos que vão mudar o nosso mundo. E completaram-se 3 meses da utilização das câmeras corporais pelos agentes da Guarda Municipal. Desde junho, 160 equipamentos podem operar até 12 horas seguidas, com imagens de alta resolução. Os aparelhos também têm captação de áudio, visão noturna, geolocalização, entre outras funções, e documentam as abordagens dos agentes. Como a gente vê nas imagens aí agora, ó, eles portando já essa câmera. O efetivo já acionou aí, desde que foi implementada as câmeras, desde junho, ao menos 271 vezes esses equipamentos aí. Eles foram adquiridos, a gente vê imagens aí das abordagens, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, através do projeto Porto Alegre Segura, por patrulhamento preventivo aqui da cidade de Porto Alegre. A gente pode ver nas imagens aí que a câmera consegue captar mesmo a ação do agente da Guarda Municipal. A gente, claro, não está mostrando imagem aí da situação da pessoa envolvida, mas quer dizer, mostra como está sendo feita a abordagem, mostra em detalhes aí, lembrando que essas imagens ficam sob supervisão da Secretaria Municipal, elas são imagens que só são acessadas quando necessárias, para ter realmente a transparência aí do trabalho que é feito pela Guarda Municipal aqui de Porto Alegre. Muito bom esse trabalho e parabéns pela Guarda Municipal. Dia 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo e também o Dia Nacional do Turismólogo. A capital gaúcha tem um potencial turístico enorme e que, sem dúvidas, pode e deve ser mais explorado. Quase 5 meses depois da enchente de maio, muitos equipamentos e serviços ainda não voltaram ao normal aqui, como é o caso do aeroporto. Mas a tradicional linha turismo, que oferece um passeio a bordo de um ônibus por diferentes pontos de Porto Alegre, já está em operação novamente. Reportagem agora na tela. Repleto de memórias e curiosidades sobre a cidade, o passeio da linha turismo começa no armazém B3 do Cais do Porto. As viagens estão sendo feitas neste veículo convencional, já que o ônibus com teto panorâmico também foi danificado pela cheia do Guaíba. Embarcamos para o passeio no turno da manhã, quando o movimento é mais calmo. Tivemos a companhia de turistas do Uruguai e do interior do estado. Fora de operação desde maio, quando a cidade passou pela maior tragédia climática de sua história, a linha turismo voltou a funcionar no início deste mês. É uma das opções para moradores e visitantes da capital gaúcha conhecerem as belezas e os atrativos culturais, históricos e arquitetônicos de Porto Alegre. Ao longo de 1h30, um guia de turismo apresenta aos passageiros a história de prédios, monumentos e espaços que caracterizam a capital gaúcha, do centro histórico até o Hipódromo do Cristal, na zona sul de Porto Alegre. A gente recebe muito pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Brasil inteiro, né? Nossos vizinhos, hermanos aqui, claro, e muito gaúcho do interior do estado. A gente recebe muitas escolas também, que trazem grupos para cá, para fazer passeio no barco, no ônibus. É um dia intenso de atividades e muito porto-alegrense. Nesse passeio a gente aborda as duas cidades, né? A cidade oficial e a cidade de estimação, a cidade que está no nosso coração. Por exemplo, Rua dos Andradas, é o nome oficial, mas todo mundo conhece como Rua da Praia, ou Parque Farroupilha, né? É mais conhecido como Parque da Redenção. A Câmara de Vereadores, Palácio Aloísio Filho, né? Mas então são pequenos detalhes assim que a gente vai mostrando e o porto-alegrense no final fica percebendo que mora numa cidade que tem potencial turístico, né? E que, né, pode conviver harmoniosamente com todo mundo.
Com a retomada do serviço, a história da enchente que impactou Porto Alegre foi incorporada ao roteiro do passeio. Dessa forma, além de explorar os pontos turísticos tradicionais, os passageiros também terão a oportunidade de conhecer como a cidade enfrentou e superou os desafios impostos por esse evento natural. O que tem de diferente? Bom, a cheia, né? É um momento histórico aí que realmente Porto Alegre passou. A gente já abordava a cheia de 41, né? E agora a gente está contextualizando também esse momento aí da cheia de maio de 2024. Até porque a gente percebe que a cidade ainda mostra alguns sinais esses que com o tempo, né, vão sumir. Né? Por exemplo, bem aqui no centro, a gente passa ali pelo Margs, pelo Memorial, e nas paredes a gente percebe ainda a marca, né? E essas marcas vão sumir com o tempo, mas é importante que o porto-alegrense, né, que o gaúcho não perca essa memória. Então a função do Linha Turismo também é isso, de registrar o momento, né, pelo qual passou, mas sempre assim, né, tentando mostrar de uma forma que se agregue ao nosso turismo. A Linha Turismo é operada pelo Grupo Cisne Branco, que também é responsável por passeios de barco. As viagens da linha acontecem de terça a domingo 4 vezes por dia, às 10h30 da manhã, ao 12h30, às 2h30 e às 4h30 da tarde. A passagem inteira custa R$ 60. A meia entrada sai por R$ 30. Valeu, Gil. Obrigado aí. Baita passeio pela cidade. É uma forma diferente de olhar para nossa cidade aqui. Vale a pena esse passeio por Porto Alegre. O Acontece de hoje fica por aqui. Eu e a Maria dos Anjos nos despedimos de vocês aí. Confiram mais notícias nos nossos telejornais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Para fechar, a gente te convida a ficar com mais imagens do passeio da Linha Turismo. Tchau!